Olá pessoal, que bacana, mais um Motivando para Vencer no ar, sempre você aí participando desse momento tão bacana, um programa que tem crescido muito porque fala ao seu coração, fala diretamente para você, é sempre uma mensagem para mexer com você, para te encantar, sempre uma entrevista muito bacana, que enriquece, que transforma, que muda, que motiva, porque são pessoas que passaram por dificuldades extremas, grandes obstáculos, mas superaram. Fácil não é, mas é preciso seguir em frente. As dificuldades não podem nos paralisar. Por isso que nasceu o Motivando para Vencer. O que eu mais quero o tempo todo, e todos os programas que faço, tanto o Motivando quanto o Manhã Show, na verdade são direcionados para falar ao coração do ser humano. O que eu quero o tempo todo é mostrar que é possível, que o ser humano sempre tem jeito. Se eu deixar de acreditar na capacidade do ser humano, na sua mudança, no quanto ele ama, no coração que ele tem, nessa força interior extraordinária, nós podemos deixar de viver, porque não faz sentido. Se você analisar, se a gente vir aqui, a essa vida, passar por aqui, só correndo atrás de dinheiro, você trabalha e nada mais tem sentido, a vida fica muito vazia. O importante é o legado que nós vamos deixar. Qual é a minha missão? Qual é o propósito de vida? Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito, você que está em casa? Já parou para pensar? Qual é a tua missão de vida? Olha, esse momento é para você realmente pensar. Por quê? Eu preciso deixar um legado. O que eu vou deixar aqui quando partir? Será que eu serei somente mais um, como tantos que acabam passando, sem construir absolutamente nada? Eu preciso construir uma história e deixar um legado. E lembre-se, eu continuarei vivo, mesmo depois de ter morrido, todos nós. Todas as vezes, depois de você ter partido, que alguém lembrar de você, você continuar vivo. Então é muito legal, em alguns momentos, alguém falar assim, pô, tô lembrando de uma história, olha, daquele cara, daquela mulher, daquela moça, daquele jovem, que história linda que ele deixou, que legado. Todas as vezes que alguém lembrar de você, você continuará vivo. Mas se nós não deixamos absolutamente nada, as pessoas vão esquecendo, né? E as coisas vão passando. Um dia, claro que a gente acabará sendo esquecido mesmo, mas o que você deixará no coração, isso ficará para a eternidade. E é isso que nós fazemos no Motivando para Vencer, tentando levar uma mensagem linda de esperança, de superação e de motivação. Isso vale para minha querida amiga que está aqui hoje, a Ivonete. Obrigado, Ivonete, por ter aceito nosso convite e estar aqui no Motivando para Vencer, aqui na RVC TV, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito legal. Ivonete, eu já abro falando exatamente disso, que aqui é um momento muito legal em que as pessoas superam tantos obstáculos. Você também tem uma história dura, difícil, né, sem dúvida, mas também uma guerreira, uma batalhadora que venceu, mas eu sei que foi difícil. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está em casa nos acompanhando, e eu sei que essas histórias fazem com que tantas pessoas que se paralisaram continuem caminhando, acreditem na vida e falem, olha, vou seguir em frente. A Ivonete, você tinha, Ivonete, na verdade, normal, uma vida normal, assim, que você tinha todas as partes do corpo, até quantos anos? Então, até meus 16 anos. 16 anos? Sim. O seu foi um acidente? Sim, eu sofri um acidente, eu fui atropelada, né, por um caminhão. Nossa, atropelado por um caminhão? Sim, o caminhão me arrastou por 7 metros, eu sou foi um milagre. Foi aqui mesmo, em Pinda, Sim, aqui Ivonete? em Pinda mesmo. Meu Deus, que área que foi, que região que foi? Então, foi ali na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1996, né, não tinha ainda a duplicação, nada, era sim. Só uma via. Olha, então. gente, 1996, 16 anos, Ivonete. Sim. E aí o caminhão te arrastou por 7, você chegou a ficar desacordada, tudo não? Não, eu fiquei consciente o tempo todo, né. Isso você lembra ainda? Lembro perfeitamente, toda claro. vez, sim. Eu lembro muito bem que o caminhão começou a me arrastar e eu gritava muito, né. Você estava a pé mesmo ou de bicicleta? Não, eu estava de bicicleta. Ele arrastou junto a bicicleta? Sim, estava eu e um amigo meu vizinho mesmo, de bairro, né. Estava nós dois na bicicleta. Na mesma? Na mesma bicicleta, ele estava me carregando. Ele ficou como? Ele também, ele teve várias fraturas, quebrou bacia, mas assim, não chegou a perder nenhum membro. E também hoje está bem, tá? Hoje está bem, graças a Deus. Olha, gente, que presente, né? Porque se a gente analisar os dois... Sim. E você então saiu dessa e, claro, ali chamaram socorro, alguém te socorreu ali, como é que foi? Demorou muito, né, para o socorro chegar. Naquela época ainda não tinha muitas ambulâncias, SAMU, não tinha nada disso.
E eu lembro que, assim, chamaram o bombeiro, que só tinha o bombeiro, né, nessa época, e demoravam muito para chegar. Então, quem me socorreu foi uma ambulância que estava vindo da Dutra para Pinda. Uma ambulância parou para ver o acidente e eles mesmo que me socorreram. Eu não cheguei a esperar o bombeiro, porque eu estava perdendo muito sangue, porque eu caí na roda de trás e o caminhão, então, ele esmagou a perna inteira. Você... assim, você conseguia ver isso já? Ou eu conseguia ver, assim, como eu estava caída no chão, eu conseguia, quando eu olhava assim um pouquinho na lateral, que eu estava deitada, eu via que minha perna parecia uma flor, assim, todinha aberta. Meu Deus. Eu conseguia ver isso, mas assim... Você não sentia naquele momento dor, por enquanto? Nada. Não, porque tá muito quente, não, né? Naquela hora eu não sentia nada, né? Só senti mesmo depois, no outro dia. Mas assim, o meu grande receio naquela hora, eu imaginava que eu não ia conseguir mais andar, porque eu não sentia nada, da cintura para baixo eu lembro que eu não sentia nada. Mas assim, a única coisa que vinha na minha cabeça é que eu não ia andar, eu nem pensava que ia perder o membro. Não vou andar? Sim, era a única coisa que passava assim na minha cabeça. E aí você foi para o pronto-socorro? Fui para o pronto-socorro, pronto-socorro. Sim, aí lá começaram todos os trâmites e foi... Ali você chegou a ficar desacordado depois no atendimento? Sim, não. Nenhum momento. Na hora que eu cheguei no hospital, eu lembro que logo em seguida meu pai e minha mãe chegou e os médicos chamaram, né? E eu lembro que já chegou lá, já foram cortando tudo a minha roupa e o médico já foi me falando que era para mim ficar tranquila, que não tinha ainda me falado nada, que eu ia perder o membro, nada, mas assim, eu estava muito nervosa, eu lembro que eu chorava muito. Mas ali mesmo eu já não tinha mais condições de fazer nada pela minha perna, porque esmagou mesmo ela. E você total. perdia muito sangue, né? Muito sangue. Mesmo assim, é interessante você não ter ficado desacordada, né? Porque o sangue, imagina, uma perna esmagada, né? Você perdia sangue compulsivamente. E aí, até onde você lembra, quando você realmente caiu em si, que te avisaram, você já tinha sido cortada essa parte da sua perna que não tinha mais jeito? Sim. Exatamente. Você só ficou sabendo, claro, no outro depois dia. de tudo isso. No depois da cirurgia. Você já tinha sido feito já? Quando você acordou, aí você percebeu que você estava sem. Sim. Na hora que eu acordei, eu senti um peso, né, muito grande, assim, do lado esquerdo. Nossa. Mas ainda, não sabia ainda que tinha... Porque eu tinha acabado de acordar da anestesia, né, tudo mais. Claro, você ainda está meio, né? Meio aérea. Mas eu lembro que veio o médico, né, junto com já uma psicóloga para conversar comigo. E não sei se você lembra, naquela época era o Dr. Valcir, foi ele que fez a minha cirurgia. Eu lembro de nome, de Georgette. Foi ele que fez, ele que estava de plantão naquela época lá no pronto-socorro. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, você fica tranquila, você é nova e hoje a gente tem próteses. Então, a gente você perdeu seu membro, não teve como salvar. Aliás, depois de um tempo assim que eu saí do hospital, ele me deu as fotos da minha perna para ver como é que ficou. Ele deu as fotos? Deu. Foi ruim mesmo, Ivonete? Tá? Não salvou nada, porque daqui do joelho para cá esmagou tudo. E é engraçado que esmagou aqui, mas daqui para baixo ficou inteiro. Foi só no meio, então? Foi só no meio, onde a roda passou mesmo. A roda passou passou. Em cima. Meu pai. Olha, gente, é assim, motivando para vencer exatamente, são histórias assim fortes. Eu falo que menina, acho que eu bebo tanto das histórias, Ivonete, porque são histórias realmente muito fortes, né? E pessoas que vão superando obstáculos, limites. Tá muito legal. Nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já, hein? Foi rápido, hein? Já estamos de volta, motivando para vencer. Tem mais Ivonete. Ivonete, e continuando, né, sua história, então você acordou, não tinha mais jeito, você já tinha perdido, estava recebendo a notícia do médico e da psicóloga. Ivonete, tem condições de continuar e tal, mas realmente tivemos que amputar, né? Tivemos que tirar e cortar essa parte. E aí, naquele momento, o que foi que você sentiu? Você ainda estava meio, acho que, né, anestesiada ali, estava vindo, mas... O que foi isso? Qual o sentimento realmente naquele momento? O primeiro impacto foi choro, né? Eu lembro que chorei muito, muito, muito. Eu não sabia como que eu ia sair dali, como que ia ser minha vida. Era adolescente, né? Mulher ainda, a gente tem uma vaidade, né? Querendo ou não. Eu pensava também nisso, como que ia ficar meu corpo. Tinha muito medo de como que que as pessoas iam me receber na rua, em casa, na escola, meus amigos. Tinha muito receio disso.
Eu fiquei por um longo período no hospital, 3 meses, porque eu peguei uma infecção hospitalar, tive que ficar lá por esse motivo. Mas Foi grave a infecção? Foi grave. Você ficou mal? Fiquei mal. Nossa, olha. É porque quando amputa-se um membro, a recuperação não é fácil, não é natural. Então, se você contraiu ali uma bactéria, ficou muito pior, né? Você já tomava muito medicamento, Sim. enfim. Porque tem que haver, né, a aceitação, né? Tudo aquele negócio do corpo e tal, que você refaz, enfim. Mas, e aí? Então, assim que eu saí do hospital, eu tenho muitos amigos, então eles me apoiaram muito. Assim que eu saí do hospital, eu já fui recebida logo em casa pelos meus amigos, pela minha família, eles me deram todo o apoio. Então, naquele momento, no primeiro dia que eu estive na rua, eu me senti muito acolhida. É importante você ter pessoas do seu lado, principalmente família e os amigos próximos, né? Que você fica com medo quando acontece isso, de as pessoas se afastarem de você. Isso é uma dica, gente, para você que está em casa, muito legal. Né? Olha aí, ó, como é importante receber bem, realmente ser amigo, dar atenção. E esses acidentes acontecem o tempo todo, infelizmente, né, Ivonete? Mas tem, principalmente os acidentes com moto. E as pessoas acabam perdendo partes do corpo, enfim. Então, uma dica é o que eu sempre falo, como é importante essa valorização, o respeito, né? Estar ao lado, enfim, para você foi exatamente isso, começou a te levantar ali. Sim, foi. E aí a caminhada logo após, né? Bom, tá em casa, o que você pensou? Vou reconstruir tudo. Então, não foi tão fácil, né? Com 16 anos, eu lembro que eu não fui mais para a escola, eu só voltei para a escola com 20 anos. 4 anos. Você chegou a entrar assim, sentir até aquele tempo, a gente já não falava tanto, mas você passou por uma depressão? O que você... Eu não sei se foi uma depressão, mas eu tinha vergonha de ir para a escola, sabe? Das pessoas ficarem comentando. Se eu saísse na rua também, as pessoas já falavam... Porque a cidade era pequena naquela época, então como foi um acidente de alto impacto, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu comigo. Então as pessoas me apontavam que era a menina do caminhão. Então, isso naquela época me incomodava, hoje não mais, porque eu amadureci e tudo mais. Mas aquilo mexia muito comigo, eu fiquei conhecida na cidade como, aquela lá é a menina do caminhão. Então, essas coisas me deixou bastante abatida. Então, eu deixei de ir para a escola por esse motivo, porque eu tinha vergonha de ir para a escola. E também não sabia como que eu ia me adaptar lá dentro da escola. Ô, Ivonete, mesmo recebendo aquele carinho das pessoas que foram te receber, ainda assim, você acabou que entrando numa situação bastante difícil, porque você ficou 4 anos longe da escola. Você continuava convivendo com os amigos ou você isolou-se também? Não, eles ficavam em casa comigo. Eu lembro que eles, todos os dias, eles iam em casa. Eu não saía de casa, mas eles ficavam lá em casa comigo. Entendi. Isso você, tudo bem, não tinha problema. Não. Você aceitava bem isso, mas para a rua mesmo você não queria ir. Então, eu demorei muito para sair. Naquela época, você já trabalhava alguma coisa, não? Não, e é muito interessante, assim, que com 16 anos que eu sofri acidente, e com 17 anos, a minha irmã trabalhava numa empresa, para a dona de uma empresa de artigos religiosos. E a minha irmã falou assim com a patroa dela, a minha irmã queria tanto emprego, mas ela sofreu acidente, perdeu a perna, ela não sabe agora como é que vai trabalhar e tudo mais. E a patroa dela me chamou para fazer um teste, era uma fabriquinha pequena mesmo, assim, de fundo de quintal mesmo, não era nada uma empresa grande. E eu fui lá fazer um teste com 17 anos. E aí eu não tinha adaptação, já existia a lei de cota, mas não era obrigatório, nem fiscalizada. E mesmo assim ela me contratou. Olha, que legal. Sim, e eu fiquei lá trabalhando nessa empresa por 8 anos. Nossa, que lindo. Mas então, embora você não tenha voltado para a escola, você começou a trabalhar. Sim. Pô, é muito interessante, né? E você vê como na vida, Ivonete, a gente sempre vai encontrar pessoas muito boas, né? Porque naquele momento, era uma mulher, a dona, que foi tua patroa, ela foi super querida, né? Para ela mostrou para você, olha, Ivonete, não tem problema nenhum porque você deixou de ter uma parte da perna. Você é a mesma Ivonete, a mesma pessoa, né? Um exemplo, e eu quero que você trabalhe. E a partir disso, te ajudou a superar? Muito. Tudo que eu sou hoje foi a partir desse primeiro emprego. Eu quis voltar a estudar, porque eu queria crescer dentro da empresa. Cresci lá dentro da empresa, mesmo pequena, até onde teve o espaço eu fui. Então, ela me incentivava muito a voltar a estudar.
Então, essa foi o primeiro start assim, que deu. Eu preciso voltar a estudar, porque eu quero Poxa, legal. ser alguém, eu quero continuar. E desde lá, então, desde Eu quando eu preciso seguir em voltei, frente. sim, e desde quando eu voltei a estudar, eu não parei mais. Estou aí ainda. Olha, hoje, você está quantos anos hoje, Ivonete? Hoje eu tenho 42. 42, teve acidente com 16 anos. Olha, gente, então são 26 anos. 26 anos do acidente e de lá para cá é a mesma coisa. Você, os 4 anos difíceis, né? O que a gente sempre fala, que você poderia ter se paralisado completamente, mas graças a Deus e a pessoas tão boas. Primeiro, esse grupo de amigos. Então, como é importante os amigos que realmente acolhem. Te acolheram, já te deram aquele up, né? Tipo, Ivonete, vamos seguir, estamos aqui com você. Depois, mesmo você não indo para a escola, que foi um momento duro, né? Aquela, entre aspas, aquele momento difícil realmente de assimilação, mas alguém acreditou em você mais uma vez e te chamou para trabalhar. E você foi. Sim. E aí depois despertou, se você sentiu, não, agora eu quero estudar. Sim. Tá, com 20 anos você voltou a estudar? Voltei a estudar. Você já tinha terminado, você estava terminando o ensino médio? Estava terminando o ensino médio. Legal, e aí você fez faculdade tudo? Fiz, depois que eu terminei o ensino médio, depois de longos 18 anos nessa empresa, essa empresa acabou indo embora e eu fui contratada depois para uma outra indústria, que era já uma empresa maior. E lá nessa empresa eles me ofereceram aí uma bolsa de faculdade. Nossa, que legal. E aí lá eu fiz a minha primeira faculdade nessa empresa. O que você fez? Fiz recursos humanos. Recursos humanos. Você já gostava? Já gostava. Nessa indústria mesmo que eu entrei, eu comecei a gostar. E você não, e continua estudando mesmo assim? Continuei. Hoje você fez mais faculdade? Eu fiz uma pós em gestão de pessoas e agora eu estou fazendo pedagogia. Olha que bacana, hein, gente? E vários outros cursos, né? Sim, você está se fortalecendo o tempo todo e você não para de estudar. Você fez recursos humanos e fez pós em gestão de pessoas. E hoje, diante desse quadro seu, né, que é um momento adverso, você trabalhando dentro das empresas, estudou recursos humanos e gestão de pessoas. O que você consegue olhar em matéria assim, hoje no geral, ser humano, ô Ivonete? Hoje, entende mais ou menos assim, qual que é a tua visão do ser humano, né? Por que as pessoas hoje, elas estão tão dependentes de medicamento, as pessoas estão tão depressivas, o jovem tem aumentado muito o número de suicídios no mundo inteiro, né? Isso é muito triste. Então, a gente sente que a sociedade, ela não está bem, a sociedade está doente, né? O ser humano está doente, são muitos problemas que acontecem. Lembre-se da pergunta, porque nós vamos para o intervalo, olha, está muito legal, hein, gente? Vem a resposta da Ivonete aí. Aguarda um minutinho, a gente volta já. Estamos de volta à RVC TV, o Motivando para Vencer. E a Ivonete aqui comigo, Ivonete. E você, né? A gente terminou o bloco exatamente falando recursos humanos, RH, pessoas. E a gente falando que as pessoas realmente não estão bem, a gente sente que a sociedade não está bem. No seu, assim, a sua visão, por que será que o mundo caminha dessa forma? Eu vejo que assim as pessoas estão se apegando a menos crenças, né? Na tua visão seria realmente as pessoas distanciaram-se muito de Deus, né, Ivonete? Sim, é mais ou também menos isso. e tem a tecnologia agora, as pessoas ficam mais em redes sociais, não tem essa socialização como antes, juntavam os amigos, conversavam mais, então Muito isso distanciou legal, bastante essa questão. Muito legal, tua resposta perfeita. Você está certa. É nessa linha mesmo, né? As pessoas, eu acho que o fato de as redes sociais, você vê que a pessoa o tempo inteiro, hoje tem pessoas que atrasam o almoço, está comprovado, tem pessoas que estão tendo problemas nos seus relacionamentos, pessoas que trabalham menos, produzem pouco, porque ficam presos no celular o tempo inteiro e deixam de falar em casa, as pessoas se falam por mensagem, é impressionante, até para chamar para almoçar, né? Tem gente que chama pelo celular para vir almoçar. Então você falou, com tudo isso, acredito que as pessoas hoje realmente estão tendo problema. Sim. Eles estão pagando uma conta que não tem o que fazer, né? Uma hora a conta vem e a conta está vindo. E o fato de você conviver, ela te traz, porque, por exemplo, essa convivência nossa aqui, ô Ivonete, eu acabo te ajudando e você me ajuda, porque a vida é uma troca, né? Então, você está com um problema, você partilha comigo, eu com você. Isso, sem dúvida, falta. E principalmente a fé. Né, que a fé é o que mais nos encanta. Eu sempre falo que a gente é um equilíbrio,
corpo, alma e espírito. E a gente sente que o ser humano está completamente desequilibrado porque também tem abandonado o seu primeiro amor, eu sempre digo que é a fé. Deus é fantástico, independente da religião de cada um de nós, mas é preciso viver a fé com determinação. Acho que você é uma pessoa de fé? Sim. Sim, muito. Muito, eu tenho muita fé. Eu acredito que tudo que acontece na minha vida Deus permitiu, né, para que eu me mostrasse para mim mesma a força que eu tenho. Então, a minha fé é enorme e eu estou aqui por um milagre. Então, não tem como não acreditar na fé. Você conseguiu tirar, nesses 26 anos, Ivonete, um grande aprendizado de tudo isso? Sim. Eu me tornei uma pessoa melhor, né? Hoje eu tenho muita empatia pelo próximo. Eu, às vezes, coloco as pessoas em primeiro lugar do que eu. Eu aprendi a respeitar mais as pessoas, mais a história das pessoas. A gente também tem que respeitar isso, porque não é porque eu tive uma superação que a outra pessoa vai ter. Eu tenho que respeitar a história de cada um tem o seu tempo. Isso é lindo. Eu acho que vale para todos nós, né? Ivonete, outra coisa, a gente nunca vai saber, mas 16 anos, era uma menina, né? Realmente uma jovem, né? Você já parou para pensar? Isso é muito curioso, meu. Você já parou para pensar se você tivesse tido uma vida normal, tá? Você não teve um acidente, será que você teria alcançado as mesmas coisas que você alcançou hoje? Acredito que não. Verdade? Tudo que eu tenho hoje, a minha deficiência contribuiu bastante para que eu conseguisse correr atrás. Você acha que nasce exatamente dessa superação? Sim. Porque você falou, caramba, eu tô aqui, eu tô viva, Deus, eu sou um milagre, né? Pô, um caminhão passou com a roda em cima de mim, poderia ter sido do meu corpo, teria acabado a vida, mas eu tenho o principal, que é esse ruar, esse sopro lindo de vida, eu tenho. Eu quero seguir em frente. Aí você foi a luta. Você falou, vou fazer uma faculdade, vou fazer 2 faculdades, vou continuar estudando, eu quero ajudar. A tua ideia é sempre essa, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. E eu gosto de desafios, então quando eu consigo chegar em um desafio, eu quero outro. Então, a minha vida é motivada a desafios. Qual é o projeto que vocês têm? Eu sei que vocês têm um projeto muito legal, a Andréia já esteve aqui comigo, e ela falou desse projeto legal, que parece que é o projeto Patrulha... Patrulha da Inclusão. Patrulha da Inclusão, gente, olha que legal. Como que é o Patrulha da Inclusão? Então, a Patrulha da Inclusão surgiu no meio da pandemia, né? Foi o ano passado? Foi o ano passado. Surgiu com, assim, depois de 26 anos, eu pude estar de cara com um preconceito, que isso nunca tinha acontecido comigo. Então, foi devido a esse motivo que a gente resolveu criar esse grupo, eu, a Gabriela e a Andréia. Foi vocês 3 que criaram? Nós 3 que criamos, porque as nossas histórias são bem parecidas, são muito parecidas, nós 3 somos exemplos de superação. E quando a gente conversou, a gente deu uma entrevista para um blog e eu comentei sobre esse preconceito que eu tive, que eu fiquei muito assustada, porque depois de 26 anos eu nunca tinha Então foi percebido. recente, que foi bem recente. E foi um preconceito mesmo. Foi. Poxa. E a gente decidiu montar a patrulha para questões de acessibilidade, de inclusão, de diversidade dentro da nossa cidade. Patrulha da Inclusão, vocês trabalham, então vocês têm um grupo hoje que trabalham pessoas, né? Fazem reuniões, é isso? Fazemos palestras em empresas também, levando informação, né? Porque muitas pessoas... Tudo na área de inclusão? Tudo na área de inclusão e diversidade. Que bacana. Você tem um contato para dar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, assistindo? Temos, pode seguir a gente no Instagram. Olha aí, gente, presta atenção, Instagram, qual que é o Instagram? Patrulha da Inclusão. Patrulha da Inclusão. Isso. Segue lá. E segue lá tem todos, tem e-mail, tem telefone, pode contratar a gente para fazer palestra. Gente, olha, Patrulha da Inclusão, entre lá, siga o Instagram, mas também leia sobre, conheça, é muito interessante, palestras nas empresas. Olha, se reuniram 3, as meninas, né? Andréia, a Gabriela, a Ivonete, e falaram, olha, nós vamos fazer um trabalho, vamos valorizar as pessoas, né? Vamos incluir, vamos mostrar que é possível, vamos fazer por onde? E vocês fizeram, está acontecendo. Está acontecendo. Pô, que legal, cara. Porque às vezes as pessoas não dão oportunidade por falta de informação, né? E às vezes as pessoas acabam fazendo preconceito com o outro por falta também de informação. A gente entendeu que o que aconteceu comigo foi por falta de informação da pessoa, não conhecer a pessoa com deficiência. Por isso, exatamente que vocês fazem esse trabalho, para que as pessoas conheçam e trabalhem a inclusão de forma muito natural, né? Até porque tem que ser assim. Outra coisa, hoje você tem prótese? Tenho, sim.
É verdade que você anda correndo por aí? Correndo não, né? Um dia, É muito um dia bom, eu chego né? lá Foi correndo. a Gabriela que é culpada dessa, né, Ivonete? Um Não, mas dia eu agora, olha, chego. com muito carinho, é muito legal essa... Mas você usa prótese, na verdade? Uso prótese. Legal. E aí você se movimenta hoje, é natural para você, tá tudo super bem. Sim, eu ando normal. Você pratica alguma atividade física? Faço academia. Olha que legal. Tá vendo, gente? Que bacana. Então, zero, graças a Deus, obstáculo. Pelo contrário, a Ivonete saiu daquele momento adverso, utilizou tudo aquilo, força total, para seguir o seu caminho, a sua jornada. Deu super certo. Ivonete, tudo aqui é rápido, é uma pena, né? Mas tenho certeza que esse programa também será muito assistido. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Que acredite em você. Que legal. Firme. Firme. Você é exatamente essa pessoa, se você confia em você, né, Ivonete? Muito. Muito. Eu sempre digo nas palestras que faço que o segredo do sucesso é acreditar em si próprio. É exatamente isso. As pessoas querem que outras pessoas acreditem, elas mesmas não confiam nelas. Aí é impossível, né? Então, olha, vamos encerrar da melhor forma possível. Confiem em você, como a Ivonete. Deixou bem claro aqui que o problema, né, ela perdeu parte da perna, isso não a paralisou, pelo contrário, a fez seguir firme, em frente, construir uma história linda. Tem 2, 3 faculdades, Ivonete? 2 faculdades? Terceira. Está indo para a terceira? Está indo para a terceira faculdade. Olha, gente, que legal. Não se paralisou. Patrulha da inclusão, palestras. Vamos trabalhar esse povo porque é muito legal. Então, é mais um que soma. Eu sempre digo, quando nós nos dividimos com os outros, nós somamos na vida, encantamos e impactamos pessoas e dessa forma nós continuamos escrevendo, como começamos, o nosso nome na história. Sempre seremos lembrados da melhor forma possível. Valeu, obrigado pelo seu carinho e por estar com a gente. Um forte abraço.